Meu amigo, preste atenção neste tema. Eu quero a sua especial atenção porque isso é muito importante para o seu concurso, para o seu exame. Vem comigo, raciocine aqui comigo. Olha só, uma pessoa acusada de crime, um suspeito de crime, que foi submetido ao uso compulsório da chamada tornozeleira eletrônica, sendo por isso monitorado o tempo todo em que utilizou a tornozeleira. Também ficou obrigado ao recolhimento noturno, nos finais de semana, nos feriados. Nessa situação, eu te pergunto, esse período em que houve o uso compulsório da tornozeleira eletrônica pelo suspeito, ele pode ser utilizado na detração penal? Ou seja, ele pode ser descontado do período de pena efetivamente aplicada ao acusado? O réu foi condenado a uma determinada pena e dessa pena pode ser detraído, subtraído o tempo em que ele utilizou tornozeleira eletrônica, diminuindo assim o tempo efetivo de cumprimento de pena? Sim ou não? Muito bem. Fique comigo nesse vídeo. Vamos até o final. Será muito importante para a sua prova. Vamos mergulhar nesse tema e trazer para você a resposta que o STJ tem para essa situação. Vamos fazer isso de um modo descomplicado. Vem que vai ser bom para você. Meu nome é Rodolfo Moura e este é o canal De Cabeça. Sejam todos muito bem-vindos. Inicialmente, vamos lembrar aqui que a detração penal em nosso sistema jurídico ela é regulada pelo artigo 42 do Código Penal e o faz nos seguintes termos. Eu me permito aqui a leitura. Olha só, artigo 42 do Código Penal. Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, ou de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Bom, lá no artigo 41 trata dos estabelecimentos em que a pessoa fica recolhida em caso de aplicação de medida de segurança, e quando a pessoa tem algum problema mental evidenciado no processo. Então, com essa regulação feita pelo artigo 42, nós seguimos em frente e vamos fazer isso agora. Meu amigo, nós mencionamos aqui há pouco, aí no artigo 42, a detração penal. E nós sabemos o que significa isso, detração penal, em nosso sistema? Olha, de um modo bem resumido, detração penal significa descontar da pena efetivamente aplicada o período em que o sentenciado ficou preso antes da sentença com trânsito de julgado, antes da sentença definitiva. Ele ficou preso provisoriamente. Esse período será descontado da pena efetivamente aplicada, seja tempo de prisão provisória ou de medida de segurança aplicada a ele no período em que ainda não havia sentença definitiva. É isso que, em resumo, significa detração penal. Olha, vamos lembrar aqui, e o próprio STJ também o faz, inclusive nesta decisão, faz isso repetidas vezes em inúmeras decisões na esfera penal, é que o juízo da execução penal ele deve interpretar todas as normas atinentes ao cumprimento de pena de modo a favorecer o sentenciado, o apenado. Por quê? Isso está de acordo com o princípio da humanidade, da humanização da pena. Esses são princípios a serem buscados por quem coordena, por quem controla o cumprimento da pena. Isso recai, claro, sobre o juízo da execução penal. É isso que determinam os princípios, é isso que nos faz lembrar o STJ, inclusive nesta decisão, é isso que você deve levar para a sua prova. Ainda que por alguma razão você não concorde pessoalmente com tudo que está aí, você deve repetir esse ensinamento, esse conceito na sua prova, porque você precisa, antes de tudo, acertar a sua questão de concurso. Pense assim, siga em frente, vamos lá. Olha, lembramos ainda que essa medida cautelar diversa da prisão, de recolhimento noturno nos finais de semana e feriados, ele está previsto lá no artigo 319, inciso 5 do Código de Processo Penal. Por isso, como está previsto entre as medidas cautelares, ele se submete sim à detração, até porque ele se equivale aí a uma espécie de cumprimento de pena no regime semiaberto.
A pessoa precisa se recolher em determinado período, nos finais de semana e feriados. Então, são as mesmas regras do regime semiaberto. E lembramos também que o regime semiaberto, ele se submete à detração penal. Toda a forma de liberdade, de restrição da liberdade, do direito de ir e vir, ele se submete à detração. Ainda que a pessoa, por exemplo, esteja sujeita à prisão domiciliar, está lá na casa dele. Ele não está numa cadeia pública, ele não está numa internação sujeita a medida de segurança, ele está, na verdade, em casa. E esse período em que ele está submetido à prisão domiciliar, na casa dele, repito, também se submete à detração penal. Então não teria porquê agora o recolhimento noturno e nos finais de semana e feriados, monitorado por tornozeleira eletrônica, ser tratado de modo diverso. Está correto, em nosso entender, o STJ na interpretação que faz deste pedaço da esfera penal. Ainda aqui uma outra curiosidade. Esse, ao invés de aplicação da medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica, como ocorreu neste caso aqui, fosse aplicada uma prestação pecuniária. E aí? Nesse caso, poderia também essa situação ser utilizada na detração penal para descontar do tempo de sentença definitivamente aplicada ao réu? Sim ou não? Não, meus amigos, não. Nesse caso, não. Por quê? A prestação pecuniária, ela tem natureza jurídica distinta da restrição da liberdade, como no caso da medida cautelar aqui aplicada. Ela é uma medida penal e indenizatória. Ela não tem a ver com restrição de liberdade. Somente pode ser utilizado para a detração aquilo que restrinja a liberdade, ainda que de um modo flexível, como foi o caso aqui. A pessoa ficou em casa, ficou podendo trabalhar, só tinha que se recolher nos períodos, no período noturno, nos finais de semana e feriado. É isso que ocorreu. Então, caracterizou sim, no caso aqui analisado, uma restrição da liberdade, ainda que flexível. No caso da prestação pecuniária, aí sim, nada tem a ver com restrição da liberdade. E por isso não pode ser utilizado para a detração penal. Então, meus amigos, feitos esses esclarecimentos, eu repito aqui a pergunta que fizemos lá no início. É possível efetuar a detração penal quanto ao tempo em que se utilizou tornozeleira eletrônica de modo compulsório, evidentemente, com obrigação de recolhimento noturno, nos finais de semana e também nos feriados? Isso é possível? A detração penal da sentença efetivamente aplicada? Sim ou não? Quem responde isso melhor é o próprio STJ, no destaque que faz nesta decisão. Eu me permito aqui a leitura. Vamos lá. É possível considerar o tempo submetido à medida cautelar de recolhimento noturno aos finais de semana e dias não úteis, supervisionados por monitoramento eletrônico, com o tempo de pena efetivamente cumprido para a detração penal. Então, está respondido aqui. O STJ considera louvável, inclusive, a detração penal nos casos em que se utiliza tornozeleira eletrônica, com obrigação de recolhimento noturno nos finais de semana e feriados. Isso caracteriza restrição da liberdade e que deve ser descontado da pena efetivamente aplicada. Meus amigos, e chegando aqui ao final deste vídeo, da análise deste HC, eu te agradeço pela sua companhia, pelo seu acolhimento, pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Isso vai fazer bem para você na hora da sua prova, do seu exame. Esse tipo de assunto é muito cobrado. Processual penal, direito penal, é muito cobrado a depender, claro, do exame que você vai fazer, buscando qual o objetivo. Nas esferas atinentes à segurança pública, isso é muito importante. Tem tudo a ver. No exame da OAB, isso também vem com muita facilidade nas provas. Isso aparece facilmente. Não quer dizer que a pergunta seja tão fácil assim de ser respondida. É preciso algumas sacadas jurídicas, mas isso aqui no canal a gente procura disponibilizar para você do modo mais descomplicado possível. Então, boa sorte, continue estudando e tenha muita felicidade no seu exame. Fique com Deus.